eu botar no modo tela cheia, que deve ser. Tem um negocinho aqui, aí vem no modo Ctrl Shift F, eu nunca lembro. Gente, boa tarde a todos e todas. Bom poder estar falando com vocês. Eu vou tossir durante toda a palestra, porque eu sou carioca e quando eu chego em São Paulo, o clima não me é favorável. Então eu vou tossir bastante, tá tudo bem, a gente vai pegar esse coronavírus juntos, tá bom? Tá amarrado. Gente, prazer poder estar aqui com vocês. Eu sou o Doug, depois eu me apresento um pouco melhor. E eu tenho a difícil missão de falar de ética e equidade em 15 minutos. Né? Coisa que a humanidade não conseguiu resolver até agora. E minha missão é falar em 15 minutos, mas eu acho que com pessoas super letradas como vocês não vai ser muito difícil. Gente, aquele endereço ali já tem todos os slides. Então você precisa, me libera os slides. Já tá lá, você pode pegar, fica à vontade. Usa onde você quiser. Já tá lá, você já pega os slides, já usa. Pode usar, não tem o ciúme. Só me avisa que você apresentou em outro lugar pra gente não queimar o cartucho, né? Assim, não, essa daqui eu já queimei em outro lugar. E aí eu faço outra pra gente apresentar. Mas porque o conhecimento, eu acredito muito numa inteligência coletiva. Tudo que eu tô trazendo aqui não é uma coisa que saiu da minha cabeça, do ineditismo da minha cabeça. São coisas que eu vou aprendendo com vocês, com as comunidades. E a gente vai trazendo pra cá, tá? Não apareceu ali, não sei porquê. Mas ali tem uma tela onde eu peço para uma inteligência artificial me apresentar propositalmente. Eu peço para a inteligência artificial, eu sou Doug Alvoroçato, quero que você me apresente. E a inteligência artificial faz uma apresentação muito melhor do que eu sobre mim, né? E depois eu até quero questionar isso com vocês, de como é que ela sabe tudo isso sobre mim. Será que sou eu tão importante assim para saber tanta coisa sobre mim? Ou o que ela sabe sobre mim, e já adiantando um pouco o assunto, tudo que ela sabe sobre mim são coisas que eu dei sobre ela, então ela sabe muito bem da minha vida profissional, porque isso é uma coisa que eu publicizo nas redes, eu publicizo na minha carreira, mas ela não fala da minha família, ela não fala do meu filho, ela não fala das minhas particularidades, e isso pra mim é uma coisa boa, porque eu consigo, a privacidade, no meu caso, é uma privacidade que me cabe. De repente, pra você, a sua privacidade, você gosta de postar foto enquanto você tá no troninho. Tudo bem, é uma privacidade que te cabe. Eu conheço pessoas que fazem. Gente, tô aqui cagando. Né? Não me cabe, a minha vida pessoal não me cabe colocar. Então, a privacidade é algo que lhe cabe, né? Só que eu gosto de me apresentar mais dessa maneira. Eu sou pai, sou professor, sou pedagogo, sou palestrante, sou preocupado, sou ponderado, sou parceiro, um monte de palavra com a letra P. E na minha cabeça, eu fico desenhando os futuros e perseguindo eles, né? O meu grande trabalho é ficar imaginando daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, daqui a 2 anos, e ficar perseguindo esse futuro ou fugindo dele, né? Pode ser a mesma coisa. E em 15 minutos eu tenho a missão de fazer essa interseção entre inteligência artificial, ética e equidade no cenário educacional contemporâneo. Eu tenho um ranço de algumas palavras. Uma das palavras que eu tenho ranço é futuro. Eu tenho ranço da palavra futuro porque a gente trata futuro como uma coisa assim, nossa, educação do futuro. Gente, a educação do futuro já está aí há muito tempo e a gente já não deu conta. A educação falha em muitos aspectos, em muitos lugares, e a gente está preocupado com a educação do futuro quando a gente não deu jeito na do passado ainda, onde a gente reproduz ainda muitas coisas erradas. Então a palavra futuro eu tenho ali um leve ranço, eu uso de vez em quando, mas eu ainda tenho um leve ranço, e eu gosto muito dessa imagem, porque essa imagem mostra aonde é que nós erramos, né? Quando me falaram de inteligência artificial, eu pensei que a inteligência artificial lavaria a louça enquanto nós escrevíamos livros. Hoje ela está escrevendo os livros enquanto nós lavamos a louça. E eu acho que nós erramos aí. Nós erramos aonde a inteligência artificial está escrevendo, produzindo, pensando, calculando, e nós estamos lavando louça. Nada contra lavar louça, eu sei que é uma terapia, tem gente que gosta. Eu não sou muito fã, mas eu queria que ela lavasse a louça enquanto eu escrevesse um livro, e hoje ela está escrevendo o livro enquanto eu lavo a louça. Né? Essa é a minha perspectiva, de vez da gente usar a inteligência artificial. Lembrando que esse assunto não é o assunto do futuro, né? A gente já tem as inteligências artificiais pulverizadas por aí. Desde o catálogo da Netflix, que vai te indicar a nova série que você vai assistir, a um streaming de música, a um aplicativo de carona, um aplicativo de comida. Então ela já está amalgamada na nossa vida.
Não é uma coisa assim, Doug, eu não tenho rede social, logo eu não estou sendo influenciado por isso. Não, nós estamos sendo pulverizados por ela em todos os momentos, né? Se você tem um smartwatch, você está produzindo conteúdo digital mesmo sem querer. Eu tô aqui, ela tá contando os passos, tá dizendo que eu tô mexendo no meu braço, tá contabilizando quantos passos eu dei daqui para lá. Isso é um dado digital. E a gente precisa saber como esses dados estão sendo trabalhados, se está alimentando, se é para o meu bem, se é só para me vender produto de volta, né? Então, eu gosto de tratar essa questão de inteligência artificial como um assunto do presente, lembrando que eu também não estou muito fã do futuro. E aí eu trago essa frase que foi falada pelo Andrew Ng em 2018, gente. Em 2018 a gente não tinha nem o ChatGPT ainda, tá? Que aí ele disse que a IA é a nova eletricidade, né? E aí eu vou tentar resumir muito o que ele quis dizer. Primeiro, quando você vai comprar uma casa, você vai mudar de casa, né? Você questiona o tamanho do quarto, o tamanho do banheiro, se tem 2 banheiros, se tem cozinha e tal. Mas se você não é a Jut-Jut, você sabe que vai ter eletricidade. Você já não pensa assim, mas será que para casa onde eu vou vai ter eletricidade? Já virou um assunto meio que sine qua non, né? Vai ter eletricidade. O que mais vai ter? Vai ter saneamento básico. O que mais vai ter, né? E aí IA começa a assumir esse papel. Daqui a pouco não vai fazer mais sentido ter um lápis que não tem uma inteligência artificial. Por que eu vou comprar um lápis que não tem uma inteligência artificial associada? Por que eu vou ter um caderno que não tem uma inteligência artificial associada? Né? Há 5 anos atrás, eu não sei por que eu colocaria uma inteligência artificial no Air Fryer. Hoje você já pode comprar um Air Fryer com inteligência artificial no site da Polishop. Que ela vai ficar te dizendo lá qual é a melhor receita de batata frita para você fazer no Air Fryer. Faz sentido? Talvez faça muito sentido. Hoje, faz muito sentido o que o Andrew Ng fala, porque assim como a eletricidade trouxe uma onda de evolução e uma onda de mudança na cultura que nós vivemos, as inteligências artificiais também estão trazendo essa mudança cultural na nossa vida. E está mudando tudo. Muda a maneira como a gente veste. Muda a maneira como a gente vai no banco. Muda a maneira como eu posto conteúdo ou como eu converso nas redes sociais. Uma das coisas que eu fiquei indignado é um botão nas redes sociais para você conversar com uma inteligência artificial. Quer dizer, na rede social, onde é um espaço que a gente ia lá para conversar, para conhecer outras pessoas, tem um botão para você não fale com ninguém, fale com uma inteligência artificial. É a mesma coisa que eu ir para a praça e não falar com as pessoas. Né? E não é um botão para gerar não é um botão, olha, cria uma foto para postar, olha, não, é um botão para você conversar com uma inteligência artificial, tendo um campo amplo para você conversar com quem quer que fosse lá dentro, fazer contato até com seu influencer preferido. Porém, e essas são mudanças estruturais que estão trazendo, né? E aí, a pergunta, né, como podemos garantir, eu grifei ali o garantir, porque garantia mesmo a gente não tem, né? Que essa revolução tecnológica seja justa e responsável, falando de equidade e de ética. Então, já trazendo para o âmbito educacional, porque eu também sou professor, essa ética fala de uma responsabilidade moral e dos valores que vão guiar o design dessa IA, que vão guiar a implementação dessa IA e o uso dessa IA, né? A Mari muito bem trouxe a questão de educar com a IA e educar para a IA. E eu preciso entender onde isso está. Eu, enquanto professor, eu preciso falar sobre a transparência dessa IA. A gente sabe quanto de água ela gasta? A gente sabe que esses algoritmos são caixas pretas, que às vezes eu não tenho ideia de como eles estão pensando ou por que eles estão sugerindo conteúdos eurocentrados e não nigerianos ou senegaleses, né? Falando de privacidade e de segurança de dados, será que os nossos dados estão seguros? Falando de autonomia, será que essa IA me dá mais autonomia ou essa IA me torna cada vez mais refém dela, cada vez menos crítico, cada vez menos pensativo e acaba gerando uma dependência? E o grande risco é que essa dependência excessiva pode levar numa desumanização da educação, né? Lembrando que eu estou ali frisando dependência excessiva. Ah, Doug, você não quer que use? Eu acho que a gente tem que usar. Não, a gente não está mais na discussão de vai para a sala de aula ou não vai para a sala de aula. Ela está na sala de aula. Ela está na sala de aula desde o momento que seu aluno viu lá um mangá e ele sugeriu um novo mangá para ele.
e ele está sendo influenciado. Quando você avalia a pizza que chegou lá na sua casa pelo aplicativo de entrega de comida e você gerou um conteúdo digital dando 5 estrelas para aquilo e o algoritmo por trás daquilo vai sugerir o teu comentário como um comentário importante e vai sugerir para aquelas pessoas que aquela pizzaria é importante, por uma avaliação que é sua, que eu não sei se você é um gastrônomo ou uma gastrônoma, ou se você tem alguma especialização na área de comida, mas a sua avaliação 5 estrelas foi importante ao ponto de sugerir para outra pessoa que aquela pizzaria é boa. Então, quer dizer, o algoritmo está nos transformando em influencers, né? O meu comportamento digital influencia diretamente. A minha postagem que viralizou influencia diretamente a outras pessoas fazerem a mesma postagem para viralizar também. Né? E essa dependência excessiva é o que a gente precisa atacar. Né? Porque hoje faz muito mais sentido educar por habilidade. Que habilidades eu quero desenvolver? Né? O que faz sentido desenvolver no meu aluno e o que não faz mais sentido? Né? Como eu quero desenvolver isso? Faz sentido eu ainda trabalhar com essa habilidade? Ou faz sentido eu dar mais tempo ou essencializar esse currículo para trabalhar outras habilidades? Né? E, óbvio, quando a gente fala de IA, a gente fala de economia, e quando a gente fala de economia, a gente fala diretamente de economia, de poder econômico, a gente fala de gasto de dinheiro, e como a economia, ela está díspare, né? Eu trabalho com escolas públicas estaduais e municipais lá no Rio de Janeiro, então eu tenho escola, gente, na beira da praia com todos os luxos que isso pode trazer e todas as mazelas e benefícios. E eu tenho uma escola no alto do morro que não chega nada. Às vezes não chega nenhum aluno, não chega a segurança, não chega o Estado. Né? Então, como a gente vai trabalhar que essa IA que está pulverizada, que está presente em todos esses lugares, que ela chegue nesses lugares já sabendo que ela vai trazer uma lacuna sim, porque IA é economia, diretamente. Então, se eu tenho um celular de 1.000, de 15 mil, de 20 mil, isso não é um problema, porque a IA mesmo, ela vai trazer uma disparidade econômica no celular de 500 e no celular de 2.000. Então, isso já está posto. Então, quando eu falo de economia, eu tenho que falar que essa economia da inteligência artificial, ela faz diferença. E como isso chega no meu aluno? Eu estava trabalhando com os meus alunos sobre a questão da IA e eles viram para mim e falam, professor, e se eu deixar de tomar banho hoje, eu posso usar a IA amanhã? Porque a IA consome água e eles estão fazendo cálculos mentais sobre se eu não tomo banho, logo eu posso usar a IA. Eu falo, não é sobre isso, não é sobre porcaria e nem sobre um uso individual, não é sobre você fazer a diferença no IA, é sobre como nós usamos ela, como a gente vai usar. Né? E óbvio, o problema da base de dados, gente. E hoje, na Semana da Consciência Negra, faz muito sentido a gente pensar em como essa IA embranquece, é etarista, tem bancos de dados eurocentrados, tem bancos de dados que inviabilizam vieses. Né? Gente, há 3 semanas atrás, juro pra você, não tem muito tempo, foi 3 semanas atrás, eu estava conversando com um amigo numa cafeteria e a gente brincando lá de IA. Aí eu falei, cara, vamos perguntar pra IA o que a gente precisa fazer para a paz mundial. Né? Falei, IA, me dê 5 passos para alcançar a paz mundial. O primeiro passo que ela dá é exterminar os muçulmanos. O primeiro passo que ela dá há 3 semanas atrás. Não é lá no começo da IA ela delirava. Não, a gente já é 2025, novembro de 2025. O final de outubro. Então, quer dizer, será que está muito longe da gente entender como essa IA ela pode nos empurrar para caminhos nada a ver? Será que isso não está acontecendo em porções bem menores na vida dos nossos alunos? Quando eu ainda reforço que o Brasil foi descoberto, quando eu reforço que postura política A é melhor que postura política B. Então, para falar de equidade, eu preciso falar de vários filtros de inteligência coletiva e humana antes de usar essa IA, porque a IA é apenas uma ferramenta. Né? A IA é uma ferramenta como muitas outras que nós temos na escola, como muitas outras que nós usamos, e sim, elas vão ser usadas, mas óbvio, colocando muitas camadas de inteligência coletiva. Eu ensino meu aluno a usar a régua, o compasso, o transferidor, o estojo, o caderno, e não me preocupo em ensinar o aluno a usar o celular,
onde ele pode medir, calcular, tirar foto, registrar, escrever. Então, será que a escola não tem que se corresponsabilizar pela educação desse instrumento escolar? Porque o celular, de fato, já é um instrumento de criação de conteúdo escolar também, né? E não é pela mera presença da IA que nós somos letrados, como assim? Não é pela mera presença do WhatsApp que nós somos letrados do WhatsApp. Com certeza você deve ter mandado, ou você conhece alguém que mandou aquela mensagem de bom dia no WhatsApp, que já circulou na semana passada, e circulou na outra, e na outra, e na outra. Será que o WhatsApp é para isso? É para mandar aquela mensagem do ursinho brilhando de bom dia, todo dia na mesma semana? Né? Então, não é porque vou usar o exemplo da minha mãe, não é porque a minha mãe já usa o WhatsApp há tanto tempo que ela é letrada em WhatsApp. E não é porque nós temos acesso a IA que nós somos letrados nos algoritmos. Até mesmo porque muitos algoritmos são caixas pretas. E eles não querem que a gente mexa nesse vespeiro. Não, é complicado demais. Olha, isso aqui é coisa para programador. Isso daqui é coisa para gente muito entendida. Não é para vocês de educação. Mentira. Nós da educação temos que nos infiltrar nas áreas de tecnologia para falar, querido, ó, isso aqui não, esse botão não aperta desse jeito, não. Esse botão tem que ser apertado de outra maneira. Porque senão pode dar ruim, né? Já não está aparecendo? Mas então, a gente fala de governança, a gente precisa ter política pública, a gente precisa de design inclusivo para as IAs, a gente precisa que essas IAs sejam desenhadas para serem inclusivas e falar muito do papel do educador. Ai, Doug, vocês só falam de papel do educador. Me cabe falar do papel do educador, mas a gente tem que falar das políticas públicas, do papel de gestores, mas aqui, enquanto educador, me cabe também falar do meu papel enquanto uso dessa ferramenta e trazer essa ferramenta de sala de aula para maneira crítica e também fazer um momento de, nós não vamos usar e tá tudo bem. Né? E aí, para ir terminando, a IA é uma ferramenta poderosíssima, né? Eu adoro essa imagem, que toda vez que a gente imagina futuro, a gente imagina uma coisa meio assim, meio Minority Report, né? Só que a gente esquece que para chegar no Minority Report, a gente tem muita inteligência humana e coletiva ali, né? Não é o computador pelo computador trazendo hologramas, holografias. É inteligência humana usando tecnologia para chegar nos seus finalmente, para guiar essa inteligência artificial, né? E o nosso objetivo, acho que o nosso compromisso, o meu compromisso público é sempre ser cada vez mais verde, mais digital e mais inclusivo. Esse é o nosso compromisso. A gente não pode abrir mão de que a IA seja cada vez mais verde, cada vez mais digital também, mas cada vez mais inclusiva. Se tem alguém que está invisibilizado, a gente precisa botar o pé. Se tem alguém que está sendo desrespeitado, a gente precisa brigar. Se tem alguma atitude da IA que é menos verde, a gente precisa bater o pé e dizer, não, tem que ser mais verde, porque não dá para esperar o futuro. No futuro eu vou me preocupar com essa água. Não, tem que ser agora, porque senão a gente não vai ter nem futuro para chegar lá. E convidar vocês para desenharem um futuro juntos comigo, os meus contatos, e muito obrigado, galera.